Quais são os maiores mitos sobre postura e que infelizmente você cai? O que vale a pena levar em consideração, o que não vale a pena, o que te deixa preocupado à toa e te faz gastar dinheiro e neurônios à toa também. Vamos falar tudo sobre postura. Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta especialista em mobilidade. E vamos falar do que interessa? Postura. É falar nessa danada da postura que todo mundo para, porque todo mundo acha que tem uma má postura, precisa melhorar e investe tempo, dinheiro, até a mãe, para melhorar a postura. Quais são os maiores mitos? O que você deve levar em conta? O que não deve? Como de fato melhorar esse posicionamento do seu corpo? Porque já é fato, a postura ela realmente nos dá um bom ar. Nós nos tornamos mais confiantes, nós nos tornamos mais seguros, melhora a nossa autoestima e até a forma como nós nos apresentamos para a pessoa. Então fique até o final desse vídeo, porque você vai descobrir que as suas preocupações te ocupam muito mais tempo de forma desnecessária e você poderia investir em melhorar a sua postura de verdade com as dicas que eu vou te dar no final. Então, se você tem uma boa postura, isso reflete numa boa autoestima, isso reflete se você tem uma boa autoestima ou não, e isso reflete como as pessoas te olham. Aí vem os tarados da fisioterapia, aí vem os bambambam do marketing e do comércio que gostam de promover aparelhos e mitos e tudo mais que você já conhece para melhorar a postura, para te trazer uma melhor aparência. Porque hoje em dia parece que nós nos preocupamos muito mais com a estética do que de fato com a nossa saúde. Mas vamos ao que interessa. A postura, ela vai sim nos trazer um aviso sobre você, se você se cuida, se você não se cuida, se você está bem ou se você está mal. Mas o que nós devemos levar em consideração? Vamos aos mitos? Mas antes um chazinho, porque eu tô com garganta seca. E a primeira frase, o primeiro mito que eu já quebrei várias vezes aqui no canal, mas eu vou continuar falando e quebrando, é de que existe uma postura única. Aquela postura ideal, que todo mundo tem que ter igual. Isso é muito mito. Primeiro que nós estamos falando de corpos diferentes, de pessoas diferentes, de humores diferentes, de hábitos diferentes. Não existe uma única postura. A melhor postura é aquela do qual você se move com frequência. É por isso que no mundo da fisioterapia se fala muito que a postura ideal é a sua próxima postura. Aquela postura em que você já está, pronto, já está na hora de mudar. Os nossos tecidos se adaptam a essas movimentações, se tornam mais dinâmicos, uns relaxam, os outros ativam e dessa forma o corpo vive em mais harmonia, porque não há quem aguente ficar muito tempo numa mesma posição. Até a flor, uma hora, vai murchar. Então lembre-se, toda vez em que você se propor a ficar muito tempo numa mesma posição, numa mesma postura, isso pode te gerar desconforto e, como consequência, dor. Agora, Isa, alongamento é muito importante para a postura. Mito. O alongamento é importante, sim, mas isso não é determinante para uma boa postura. Não é porque você passa muito tempo numa mesma posição que você precisa alongar e isso já vai resolver a sua vida. Eu sempre falo aqui em outros vídeos do canal onde eu estimulo vocês ao movimento. Não adianta vocês fazerem exercício, mas manter hábitos que te proporcionam má postura. Então não adianta você fazer exercício ao chegar na sua casa ou ao acordar para melhorar a sua postura, mas você passa o dia inteiro sentado aqui no computador. Inclusive, olha, vocês acham que eu fico só lá no meu tapetinho? Eu tenho um escritório. Eu também fico sentada, eu também trabalho no computador. Então eu poderia fazer exercício, mas se eu vivesse aqui sentada numa mesma posição, eu iria continuar com uma má postura. Eu preciso tornar o meu dia mais dinâmico. O que é mais importante que um alongamento para uma boa postura? Atividade física com constância e o desenvolvimento do esqueleto. Ou seja, como o seu corpo ele se adapta às demandas, às atividades. E
evolui ao longo da sua vida. Desde quando você é criança, você é exposto a boas atividades, você é exposto a muita constância, né, de movimento, ao invés de ficar muitas horas ali sentada, estudando. Olha você, mãe, manda o menino estudar, ele fica o dia inteiro sentado, vai pro videogame quando chega em casa, de novo, fica mais tempo sentado. Não tem como esse adulto, depois no final, ter uma boa postura, garantir que ele vai ter uma boa postura. Os hábitos deles foram construídos, o corpo dele foi construído numa mesma posição. Próximo mito. Agora vamos entrar nos tópicos dos acessórios que é só para gastar dinheiro. Colchão bom para postura é o colchão mais rígido. Mentira! Assim como o travesseiro é o travesseiro mais rígido, é o travesseiro anatômico. Gente, travesseiro, colchão, tudo isso é o que é mais confortável para você. Você dorme bem, você tem uma boa noite de sono, você acorda confortável, você acorda descansado. É isso que importa. Não existe uma história de colchão bom, uma história de colchão ruim. Aquele que é confortável para você. Não tem buraco, tá novo, tá tudo certo. Continua com ele. Muda os seus hábitos, que é muito mais interessante do que mudar seu colchão. Massagem remove os nozinhos nas costas e melhora a postura. Mais uma da onda de querer fazer você gastar dinheiro à toa. Os nós musculares são apenas a sensação do músculo que está mais tenso e está encurtado. E a massagem, ela vai te ajudar a relaxar a sensação de tensão. Mas aqueles nozinhos musculares não vão desaparecer. E não é um indicativo que você vai melhorar a dor. O que você precisa é fazer coisas ativas. A massagem, ela é passiva. Então você relaxa o músculo. Mas aí você vai lá para os seus hábitos novamente, passa muito tempo sentado. Olha, eu falando isso de novo, mas é para vocês colocarem na cachola. Hábitos. Mudem hábitos. Tenham exercícios na rotina. Tenham mobilidade na sua constância. Porque a massagem é boa, ela relaxa. Mas sabe aquela história de daqui a uma semana você precisa de novo? E você fica dependente da massagem? Não é porque os nós escolheram as suas costas para habitarem, mas é porque você tem hábitos que os constroem, que os mantêm ali a musculatura tensa. É bom, mas estar ativo, ter responsabilidade, vale muito mais a pena. Vamos falar sobre coletes. Sim, meus queridos, coletes melhoram a postura permanentemente, a não ser que você queira vestir aquilo ali, já fizeram um implante para nunca mais sair do seu corpo, não vai resolver a sua postura. Na verdade, eles podem até melhorar aquele desconforto que você sente temporariamente por uma musculatura que está inativa, que está fraca, que está encurtada, mas a longo prazo pode te causar dependência e atrofia muscular. Se você tem um colete que te ajuda a fazer a função que os seus músculos deveriam fazer, por que os seus músculos vão ativar? Ele simplesmente vai falar, tem alguém fazendo por mim? Vou desligar. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou viver, gente? Não é comigo, não. Será que é interessante você usar o colete, você ficar dependente do colete, e quanto mais você usa, quanto mais você tem a ideia de que é isso, não, mas é só um pouquinho. Tudo bem que é só um pouquinho. Mas esse pouquinho que você fica com ele, você poderia investir em fazer mais movimentos no seu dia a dia, em ser mais ativo e deixar novamente de ficar dependente de algo passivo. Raio-X, ressonância magnética, pode até te mostrar alguma alteração de estrutura do seu corpo, mas a relação disso com dor, com seus sintomas e com a postura, ela é baixíssima. Vale muito mais a pena você investir em uma avaliação, em um fisioterapeuta, em atividade física, do que em exames de imagens, em fotos, que não te mostram a intensidade da sua dor, a causa da sua dor, os seus hábitos, e daqui 15 minutos você já se mexeu, aquela foto já não diz mais o mesmo corpo de depois. Vamos falar da cadeira gamer.
Outra coisa famosa, a cadeira gamer era que vai resolver a minha dor nas costas. Eu não tenho uma cadeira gamer. E você não precisa ter uma cadeira gamer. Na verdade, você pode utilizar a cadeira que você tem aí na sua casa. Eu até brinco lá no meu Instagram que se você tiver uma cadeira ruim, uma cadeira de madeira, sem assento estofado, é melhor muitas vezes, porque você vai te fazer se movimentar muito mais. O problema não está na cadeira em que você senta, está no tempo em que você passa nela. Inclusive, se você sentar numa nuvem, numa cadeira aquela que te abraça, quanto mais confortável, mais tempo você vai ficar naquela posição. E de verdade, gente, isso pode ser interessante a curto prazo para o seu desenvolvimento, para o seu foco no trabalho, porque você não se mexe. Mas será que a sua saúde vale o preço disso? Se eu tenho dor, se eu tenho uma postura, a quiropraxia e a osteopatia vão me ajudar. Gente, de novo, é a mesma questão da massagem. Eles podem te trazer um alívio momentâneo e é muito comum que se acredite que os estralos vão te colocar no lugar. É disso que eu preciso, ser reposicionado. Na verdade, os estralos nada mais são do que gases liberados na articulação e que podem promover um alívio momentâneo, mas novamente são agentes passivos. Se você continuar com os seus hábitos, se você não atuar sobre o seu corpo, vai por mim, eu sei, eu estou te dando trabalho, eu estou dizendo que você tem que trabalhar mais, que você tem que fazer mais esforço. Minha bem, é a vida, é a vida. Precisa cuidar do seu corpo. Se você não fizer nada, o seu corpo vai voltar a sentir dor e a sua postura vai voltar ao normal. Voltando, osteopatia, quiropraxia sendo realizado por profissionais de qualidade, recomendados, do qual você tem confiança, pode ser interessante. Mas não então somente eles. É preciso mudança de hábitos e agir você também. Corpo simétrico. Isa, eu tenho um ombro mais alto que o outro, eu tenho mais força de um lado do que de outro, eu tenho um quadril que vai e o outro que não vai, um que é muito mais alongado e o outro que é muito mais encurtado. Preciso resolver isso. Não olhe muito bem por esse lado. As assimetrias, elas existem e elas nunca vão deixar de existir. Até porque você vai ter um lado dominante. Você escreve sempre com a mesma mão, você vai ter um maior domínio de um lado do que de outro e tá tudo bem quanto a isso. O problema é quando você deixa de ser funcional. O problema é quando isso passa a te gerar problemas no seu dia a dia. Então não é quanto às assimetrias. O problema está em como você funciona sobre elas. O que é verdade que nós precisamos falar? Movimento é essencial. Você agir sobre o seu corpo e sobre a sua saúde também é essencial. E é muito difícil porque não é palpável dizermos o que é saúde e o que não é saúde quando você não a perde. Você só vai entender o que é cuidar da sua saúde quando você sentir a ausência dela. Começar a sentir dor, começar a sentir problemas em fazer as suas coisas. Mas você não precisa passar por essa situação. Então se movimente e pense que se você não cuidar, uma hora o corpo vai cobrar a conta de você. Pode ser mais baratinha, mas também pode ser muito cara. Tudo vai depender do tempo que você negligencia e do tanto que você já sofreu ali. Também é uma verdade que ouvir o seu corpo é fundamental. E nós estamos condicionados a desligá-los. Nós somos tão envolvidos em tarefas, em demandas, em produtividade, que a nós mesmos nós esquecemos de olhar. Nós deixamos de entender que o corpo está nos dando um sinal de cansaço, de fadiga. O corpo começa a te pedir para fazer movimentos que você faz ali durante o trabalho, sinais de que ele já está cansado, que já pede movimento, mas você precisa olhar ali e seguir em frente com o trabalho. E assim é para tudo. É para um sintoma de cansaço, é para um sintoma de que está com vertigem, é para um sintoma de que está com dor de cabeça, é aquela dorzinha ao acordar, é o desconforto ao levantar da cadeira. Quanto mais rápido você percebe os sinais do corpo e mais rápido você age sobre, mais rápido ele também é sanado. E a chance de se tornar pior
é muito menor. Do que você precisa? Mobilidade, estabilidade, exercícios corretivos. Esquece essa ideia de que você precisa fazer musculação para trabalhar a sua postura. Você precisa trabalhar um equilíbrio no seu corpo, de exercícios de consciência corporal, coordenação motora, fortalecimento sim, mas estabilidade, que é maior controle corporal e, claro, mobilidade. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns exercícios práticos. 3 exercícios para você colocar em prática na rotina, no todo dia, para melhorar de fato a sua postura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para mim e já compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E fique atento que se você ainda se incomoda com a postura, o próximo vídeo do canal é para você também.